Nesta videoaula, eu vou mostrar um exemplo de aplicação sobre previsão de vida em componentes submetidos a desgaste. Este exemplo vai mostrar a importância de se praticar a engenharia de manutenção. O desgaste é, na verdade, um tipo de falha, como vocês já devem ter visto, que ele é inevitável. Então, todas as vezes que eu tiver dois componentes em contato com movimento relativo, o desgaste ocorrerá em um deles. Assim, o projeto mecânico e a manutenção procura diminuir esse desgaste e aumentar a vida útil dos componentes. E é isso que eu vou mostrar aqui. Existem várias metodologias para se fazer previsão de vida de desgaste. Em todas elas, são necessários experimentos para se determinar coeficientes práticos, coeficientes empíricos. Um desses experimentos normalizados utiliza-se um disco que gira com a rotação padronizada, sobre ele é pressionado um pino com a força também padronizada. Esse disco tem um diâmetro de 32 milímetros e o pino também é padronizado. As dimensões do pino são padronizadas. Utiliza-se nesse experimento os mesmos materiais dos componentes reais. Nesse caso aqui é um aço, tá certo, com a dureza de 200 Brinell e um pino de cobre com a dureza de 80 vigas. Quanto mais idêntico for esses dois pares tribológicos, melhores serão os resultados. No instante t igual a zero, ou seja, antes de se iniciar o experimento, tem o perfil tanto do pino quanto do disco e nenhuma perda de material, claro. Após 2 horas de experimento, mede-se o volume perdido de material no disco, ou seja, ocorreu um desgaste aqui, como também no pino. Observe que a perda de material no pino, claro, é muito maior. Se utilizasse um aço de dureza maior ainda, esse desgaste seria muito pequeno e do pino maior. Eu falei 2 horas, mas esse tempo ele varia de 15 em 15 minutos, meia hora e assim por diante. Então é dessa maneira que se faz esse tipo de experimento para se determinar algumas constantes que serão necessárias adiante. Como eu falei, existem algumas metodologias para cálculo de vida sobre desgaste. Eu vou mostrar essa estimativa empírica para desgaste zero. E aqui eu já falo de cara, relembrando o que eu falei antes. Só existe desgaste zero no nome, porque, na verdade, é impossível evitar 100% o desgaste. Nessa metodologia, admite-se uma pequena quantidade de desgaste, em torno da metade da rugosidade máxima do componente. Assim, durante a vida útil, o desgaste que ocorre em serviço deve ser menor do que aquele calculado pela metodologia de desgaste zero. Antes de eu entrar no exemplo, vou colocar algumas equações que são fundamentais e que estão disponíveis nos textos disponibilizados para vocês. Vou mostrá-las aqui resumidamente. A metodologia de desgaste zero será obtida após N passes, onde N é o número de passos ou a vida do componente, se a tensão máxima atuante local, a tensão máxima auxiliarmente atuante local, for menor ou igual do que 2 vezes 10 a 3 sobre a vida prevista, ou a vida que se quer, elevada a 1 sobre 9 vezes gama R vezes tal de 0,2. Esse aqui é o limite de escoamento ao cisalhamento, e o gama é uma constante que é determinada empiricamente através dos ensaios que eu acabei de mostrar para vocês. Assim, o número de passes N grande ou a vida que o componente suportará será igual a esta equação aqui. Ou seja, depende desse coeficiente experimental. Esse coeficiente é função dos pares de materiais e do tipo de lubrificação que se utiliza no experimento. Eu esqueci de comentar, naquele experimento ele pode ser feito a seco ou pode ser feito lubrificado, exatamente simulando as condições reais. Aqui eu mostro uma tabela resumida, resultado de experimentos para vários tipos de pares. Pares de materiais, desculpe-me, aço com aço inoxidável, um aço 52-100 com aço 1045 e principalmente esse aqui que nós vamos utilizar, que é um aço 52-100 com bronze sinterizado. E aqui tem a constante gama R, que é a constante que nós vamos utilizar, e o coeficiente de atrito entre os dois. Numa condição seca, ou seja, sem lubrificação, e lubrificado. Nós vamos usar A, B e C, são condições distintas de lubrificação.
se é sob pressão, se é sem pressão, e o tipo de lubrificante. Nós vamos ver, inclusive, que os parâmetros que nós vamos utilizar vão ser esses dois aqui, o γR de 0,2 e o coeficiente de atrito de 0,23. Além disso, nós temos que determinar o estado de tensões atuante nos dois pares em contato, ou seja, qual é o máximo valor da tensão cisalhante local. Assim, essa tensão cisalhante local é igual a um fator de concentração de tensões KE, que sempre existe, multiplica a raiz quadrada de σn sobre 2 ao quadrado, onde σn é a tensão normal atuante, é na verdade a pressão de contato P0, mais a tensão cisalhante elevada ao quadrado. Essa tensão ela é provocada pelo atrito. Essa tensão cisalhante tal F é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a pressão de contato P0. Então, é essa equação aqui. Na verdade, essa equação é a equação de Tresca, tá certo? Existem outros modelos também. Aí, fazendo essas substituições aqui, manipulando, nós chegamos que a tensão local máxima atuante ao cisalhamento é igual a essa expressão aqui. Depende do fator de concentração de tensões, da pressão de contato P0 e do coeficiente de atrito. Nós a utilizaremos a seguir. E agora nós vamos entrar direto no estudo de caso. O que é esse caso? Nós temos um eixo que é montado aqui dentro dessa bucha. Aqui está o mancal com a bucha de bronze. Aqui mostra as duas buchas já tiradas, tá certo? E esse eixo funcionava normalmente com um mancal e tinha um tempo médio entre falhas de 95 horas de serviço. Ou seja, o tempo médio entre falhas, o nome já diz tudo, é o intervalo em que o sistema trabalha sem necessidade de troca da bucha. Como eu falei, o desgaste vai sempre ocorrer. Nesse caso aqui, apesar de ter lubrificação, o eixo vai estar girando e a bucha vai estar presa aqui, então vai ocorrer um desgaste. Um bom projeto faz com que o desgaste ocorra todo na bucha e quase nada no eixo. Assim, de tempos em tempos, troca-se a bucha e o sistema continua funcionando normalmente. A rotação original desse eixo era de 350 rotações por minuto. Esse eixo era monitorado durante o funcionamento, utilizando técnicas de manutenção preditiva, media-se as vibrações aqui do mancal e com isso monitorava-se o desgaste. Em um determinado momento, para aumentar a produção, a rotação foi aumentada para 510 rotações por minuto. O que ocorreu foi que o tempo médio entre as falhas por desgaste caiu de 95 para 63 horas de serviço. Isso pode ser até aceitável, dependendo do custo, e é isso que nós vamos analisar aqui agora. Então, aqui tinha o eixo que estava aqui, que estava girando com aquela rotação original, 350 rotações por minuto, se não me engano, e aqui está o mancal que eu mostrei. Então, nós vamos analisar essa distância aqui, essa dimensão do eixo que está tendo contato com o mancal. Está mostrado aqui o comprimento L do eixo que está dentro do mancal, dentro da bucha, e aqui está o diâmetro do eixo onde ele foi cortado pela metade, ou seja, como se eu chegasse aqui e cortasse essa parte de cima mostrando só isso aqui. Isso por quê? Porque eu preciso determinar qual que é a área projetada que vai ser submetida à tensão, que a área projetada é igual ao comprimento do eixo L vezes o seu diâmetro, ou seja, é essa área que está mostrada aí. Tá certo? Com isso, nós temos essa área projetada e aqui nós temos todas as características do eixo, ou seja, um aço 52-100, com dureza Rockwell-C de 44, o diâmetro do eixo de 30, comprimento dentro do mancal de 70, tá certo? Isso aqui é só o comprimento L que está abraçado pelo mancal. Já a bucha é de bronze, com limite de escoamento de 118 megapascal, limite de resistência à tração 241, utilizava-se lubrificação, trabalhava-se inicialmente com 350 rotações por minuto e a força que estava atuando no eixo comprimindo contra a bucha era de 6.500 newtons. E nós vamos determinar qual que é a vida esperada nessas condições. Então nós vamos primeiro determinar quais são as tensões máximas atuantes, usando a expressão que eu já desenvolvi. O fator de concentração de tensões, a força atuante, a área projetada elevada com coeficiente de atrito.
esses dados todos são conhecidos, diâmetro, comprimento, força, da tabela que a gente já mostrou, usando um aço 52C e bronze com lubrificação. O gama R era com lubrificação, a constante gama R é de 0,2 e o coeficiente de atrito de 0,23. Nós vamos utilizar esses valores na equação. Substituindo, nós vamos chegar que a tensão máxima atuante é de 3,312 megapascal. Nós vamos ver agora qual que é a tensão máxima suportável por esse material. Nós vamos usar o critério de Tresca, como eu já falei. Então, a tensão ao cisalhamento, o limite de escoamento ao cisalhamento desse material é sigma de 0,02 dividido por 2, usando o critério de Tresca, tá certo? Usando o critério de Tresca. Assim, haverá desgaste zero para uma vida N se essa tensão máxima for menor ou igual do que toda essa expressão aqui que nós vamos determinar. Ou seja, essa é uma expressão empírica, tá certo? 2 vezes 10 a 3 dividido pela vida elevado a 1 sobre 9, vezes gama R, que é 0,2, que nós já determinamos, vezes o limite de escoamento ou cisalhamento, que é 118, que é o limite de escoamento, dividido por 2. Fazendo essa substituição, nós chegamos neste valor aqui. E relembrando que isso tem que ser menor ou igual do que o valor da tensão cisalhante local atuante, que é este valor que foi pré-determinado. Então, fazendo essa é a relação que nós temos. Ou seja, que a tensão máxima atuante tem que ser menor ou igual do que este valor aqui. Calculando aqui, a gente chega que esse componente tem uma vida de aproximadamente 2 milhões de ciclos, tá certo? 2 milhões de ciclos, que é um valor bastante adequado. Bom, essa é a vida no domínio da frequência em número de ciclos. Só que o tempo de serviço vai depender da rotação. Assim é que, quando utilizava essa rotação original de 350 RPMs, se eu multiplicar isso, convertendo de minutos para hora e depois para minutos, convertendo de minutos para horas de serviço, nós vamos chegar que o tempo médio de falha era de 94 horas, segundo esses cálculos. Na prática, vocês viram que era bem maior, não era? Quando a gente aumenta a rotação de 350 para 510 e faz o mesmo cálculo, ou seja, o tempo em horas vezes conversão de minutos para hora vezes a conversão de ciclo rotação por minuto, a gente chega num tempo de serviço de 64,3 horas. Tá certo? Esse foi o valor projetado. Isso significa que, ao se aumentar a rotação de 350 para 510 rotações por minuto, o tempo médio entre falhas, ou seja, o tempo necessário para se fazer as manutenções, cai de 93 para 64 horas de serviço. Isso permite algumas análises. Primeiro, tá certo? Que esse aumento de rotação provocou uma queda do tempo médio entre falhas, claro, e a grande questão que se pergunta é: isso vale a pena do ponto de vista de custo? Isso vale a pena? Às vezes sim. Se de repente a quantidade que foi produzida é bem maior e compensa o custo de parada e o custo de troca de material, tá ótimo. Mas isso tem que ser feito baseado em cálculos, tá vendo? Isso é engenharia, isto é engenharia de manutenção. Que é usado inclusive para fazer uma análise da produção, do custo e otimizar o projeto que eu vou falar já já. Então, outra coisa que eu quero comentar aqui é o seguinte, que o tempo médio de falhas na prática foi de 63 horas. Nós calculamos 64,3, ou seja, um valor muito próximo. Essa ferramenta aqui, apesar de eu ter simplificado um pouco aqui, ela é muito poderosa. Ela me faz uma previsão de vida muito adequada. Tá certo? A gente ainda pode fazer mais análises. Por que esse aumento de rotação diminui tanto o tempo médio entre as falhas? Isso porque, claro, o desgaste aumentou. Se aumentou o desgaste, aumenta o atrito. Com o aumento de atrito, aumenta-se a temperatura. Com isso, o limite de escoamento do material deve diminuir um pouco. Então, tudo isso tem que ser analisado. Se quiser que aumente a rotação e o tempo médio entre falhas continue em 120 ou até mais horas, é só modificar o projeto do mancal, usando outro tipo de lubrificação, ou então modificando os materiais, ou modificando suas dimensões, ou fazendo todas essas modificações. Ou seja, a partir de um dado de manutenção, a gente tem condições de, inclusive, otimizar o projeto mecânico. E com isso eu termino essa apresentação, espero que tenha ficado
claro e muito obrigado pela a sua atenção.